Oi, gente, tudo bem? Cheguei, vamos lá. A realidade é uma coisa importantíssima na nossa vida e nós devemos observar aquilo que estamos falando para não cairmos na mesmice. No entanto, a mesmice muitas vezes fazem parte do nosso dia a dia e da nossa história e a gente não presta atenção. A gente fala, essa pessoa é cheia de mimimi, a pessoa só fala isso, a pessoa, ela só fica naquilo, a pessoa, ela só ama aquele, a pessoa, ela fica falando que o fulano é bom demais, que ela é boa de menos, que ela é boa demais, que o fulano ninguém presta, ninguém isso, ninguém aquilo. Só que a pessoa não começa a observar essa pessoa e fala, mas por que essa pessoa tá falando assim? Por que essa pessoa pensa desse jeito? Porque essa pessoa pauta a vida dela sempre na aparentemente superioridade. Perceberam a aspa? Por quê? Porque talvez essa pessoa ela não queira ser superior a ninguém. Talvez ela tenha um ponto de vista na qual ela internamente diz, olha, eu não me amo, mas eu mostro para você que eu me amo. E aí é bem assim mesmo, de apontar o dedo. Eu mostro pra você que eu me amo. Eu mostro pra ela, eu mostro pra ele. Geralmente é a guerra dos egos, do meu ego. Mas a gente acaba tomando essa pessoa por uma pessoa que, né, se acha a última bolachinha do pacote. E aí a gente começa a guerrear, né, com aquela pessoa, a guerrear com o povo. A gente vê isso muito no mundo político. São clichês batidos, são clichês que estão sempre à pauta, mas a gente pode ver isso nessa reforma política aí, onde o Temer, ele reforma da Previdência Social, e a política também que está acontecendo, né? Já aconteceu, enfim. Mas a gente pode verificar ele batendo na mesma tecla. Olha, porque isso não prejudica o trabalhador, porque veja bem, a longo prazo, aqueles que já estão aposentados, eles continuarão usufruindo dos seus direitos. Bom, se eles já estão aposentados, ele não vai poder desaposentá-lo, né? A menos que ele fosse doido o suficiente. E aqueles que já estão se aposentando, eles assim, eles também não terão seu direito, quer dizer, não serão usufruindo dos seus direitos, porque eles já entraram no processo para aposentar, e aqueles que vão se aposentar daqui a 2, 3 anos, esse vai ter que trabalhar um pouco mais. Não prejudicarei, só que ele não para pensar assim, não, mas esse cara aí tá com quantos anos? Ele tá na base de 65, 70 anos, se ele trabalhar mais 3 anos, vai chegar aos 70. Será que vai chegar? Será que não está doente? Será que... Não, o será para ele não entrou na pauta, é só assim a longo prazo. E aí, no futuro, você pode ver, observe essa reforma que ele está fazendo. Veja se ele fala no futuro. Ele só fala no presente. Só o impacto que ela dará no futuro, ele não fala. Ele não fala, ele foge disso o tempo todo. Por quê? Porque o impacto no futuro é um impacto assim gigantesco. E aí você fala assim, não, mas ele é um cara que ele deve ter faculdade, provavelmente tem faculdade, mas ele não é economista. Ah, mas ele deve ter consultado algum economista. Vai nessa. Se ele tivesse consultado, você acha que todos os economistas iam estar batendo de frente com ele? Se ele tivesse consultado o mundo jurídico, você acha que todos os juristas iam estar batendo de frente com ele, né? Não, claro que não. E outra, é uma coisa que a gente vê claramente que ele não debate com ninguém, ele tem as ideias dele, vai e coloca. E aí a gente começa a observar e a gente fala assim, como isso acontece? Como pode ter pessoa tão intransigente, pessoa que utiliza a sua ideia para exigir que o outro acate a sua ideia, mas ele não debate a ideia alheia, né? Ele não para pensar assim, bom, se eu chegar e fizer nessa reforma aí trabalhista que eu estou querendo, bom, como vai ficar a situação do trabalhador?
Ele só fala só, o trabalhador não vai ser afetado, mas veja bem, porque as empresas, nós estamos legalizando, né, as empresas, porque as empresas elas dão emprego, então nós estamos gerando emprego, então isso não prejudica o trabalhador, porque os empresários ele não fala do trabalhador, gente. Ele cita o trabalhador para justificar a reforma empresarial que ele está fazendo. Então é uma coisa assim que a gente fala assim, e de onde vem isso? Como essa pessoa consegue trabalhar dessa forma? Aí você diz assim, olha, eu acho que é uma coisa de família, eu vou mais fundo, eu digo, olha, eu acho que é uma questão social. É uma questão onde a sociedade, você pode discordar de mim, pode, escreve aí embaixo, fala aí o seu parecer, porque a sociedade, ela cria, dependendo da situação, pessoas intragáveis, porque se você observar, você vai verificar que essas pessoas são empresários, né? Elas são empresárias, eles são empresários, então eles são criados por seus pais empresários para gerar empresas. Eles não são criados para gerar pessoas, né? Para gerir, não é gerir, para gerir pessoas. Eles são criados para gerir empresa. E aí você vê a questão do quero ganhar cada vez mais, mas não é assim, peraí, eu quero ganhar cada vez mais, mas como eu ganharei cada vez mais? Eu vou ter que me afinizar com meus funcionários. Por quê? Porque eu quero ter produção. E se eu quero ter produção, os meus funcionários, eles, né, que me dão a produção. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar a melhor qualidade de emprego para eles, um ambiente gostoso, um ambiente legal, um ambiente importante. Por quê? Porque é dessa importância que eu gero para eles que há o crescimento da minha empresa. É assim que eles vão trabalhar mais empolgado, é assim que eles vão, né, ter condições melhores de produzir mais. E é assim que eu vou, né, enriquecer. Mas só que eles não pensam assim. E aí as pessoas falam assim, mas a Tereza é contra tudo, que, né, reforma trabalhista, reforma... É porque eu sou muito assim de observar os argumentos das pessoas e eu vejo que o argumento não é um argumento válido. Ah, mas ele falou que não prejudica o povo. Não prejudica o povo porque as empresas terão condições, não prejudica o povo porque os empresários utilizarão isso, porque calma aí, e o povo vai utilizar o quê? Qual é o direito do povo? É isso que não está claro e isso não consta nessa mudança. Mas a sociedade, ela cria pessoas para gerar aquilo que ela já tem. Ela não cria pessoas, né, para gerir aquilo que ela já tem. Ela não cria pessoas para gerir a si e gerir ao outro. Ela não cria pessoa para criar a igualdade. É esse o problema da sociedade. Por isso a gente vê tantos problemas com droga, problema com álcool, problema com isso, problema com aquilo. E aí quando você chega para ajudar a pessoa não quer sair, porque ela é autossuficiente. Chegue para qualquer pessoa viciada e tente fazer ela sair. Ela é autossuficiente, dali ela não sai. Por quê? Porque ela é capaz de deixar o vício quando ela quiser. E você vê que ela não vai deixar, porque ela já está mega super, ela está além do vício. Ela já está, sei lá, tendo convulsão. Ela já bebeu tanto que ela está tendo cirrose hepática e várias outras doenças. A pessoa já come tanto doce que ela já está tendo diabetes. Então, e você fala, a gente fala, e a pessoa, não, porque a hora que eu quiser eu paro. A hora que eu quiser eu paro de fumar. Só que não para, porque é vício. Então, a gente tem que parar e olhar e ver, peraí, onde está o problema? Onde nós podemos mudar? Como nós podemos mudar? Nós podemos mudar criando educação de ponta. E quando eu falo educação de ponta,
Eu não falo para você que a gente precisa assim, ah, não, agora nós estamos assim numa escola particular, mas só que antes era muito melhor, gente. Muito melhor. Quem estudou no passado, que tinha educação moral e cívica, que tinha várias outras coisas. Eu lembro, eu chegava na escola, eu cantava o hino nacional, eu cantava o hino da proclamação da República, eu cantava o hino da independência do Brasil, eu cantava o hino da bandeira. E hasteava a bandeira e a professora ensinava: vocês têm que ter respeito, vocês ou a mão é assim de lado, ou a mão para trás, né? Ou então a mão é na frente, assim, e postura, reto. Agora você vê esses caras aí, né, jogador de futebol, eles estão balançando o pé, com o boné na cabeça, não sei o que, não sei o que, fora outros. E nas escolas nem cantam mais, porque é proibido agora. Não, você não pode mais. Então as pessoas perderam o patriotismo. Além de perder o patriotismo, elas perderam o principal, aprender a ler e escrever. Criança de 8ª série não sabe ler nem escrever. Dificilmente vai saber. E quando sabe, é capengando. E na época da gente, cara, ó, eu lembro até hoje. Eu fui reprovada na escola porque eu tinha 5 em matemática. E eu tinha 5 em matemática porque chegou as contas de vírgula. Só que como eu tinha migrado de escola, porque eu estudava numa escola na cidade, né? E aí na fazenda, próxima de onde eu morava, resolveram fazer uma escola porque tinha muita criança que andava mais de 10 quilômetros a pé, que era muito longe onde a gente morava. A gente ia lá, eu ia do sítio da minha família até lá, era mais de 10 quilômetros. Outras crianças também. Então fizeram uma escola na fazenda vizinha para poder a gente ir. E aí, como eu migrei de uma escola para outra, aí a professora falou: olha, ela não conseguiu acompanhar em matemática, ela tem nota para passar. Ela tem 5,5, 6, uma coisa assim. Ela tem nota para passar, mas ela não sabe matemática. Só que eu sabia matemática, eu só não sabia conta de vírgula. E eu não descobri até hoje, porque ela falou, no ano seguinte ela não reprova mais. Aí minha mãe mandou reprovar-me, eu fiquei revoltada, porque imagina, era só me ensinar a conta de vírgula. As demais eu sabia tudo. Mas aí eu vim aprender há pouco tempo agora. Que eu vim aprender, que eu fui fazer conta de dividir, e aí eu reaprendi novamente conta de vírgula. Eu não aprendi até hoje, quer dizer, a minha reprova foi em vão, mas foi em vão, né? Mas eu reprovei por causa disso. E hoje em dia a criança passa sem prova, sem nada, sabe? Vai passando até a 8ª série. Agora criaram o nono ano, né? Que já há um certo tempo a situação ficou do mesmo jeito. E agora resolveram que, né, para 2018, sei lá o que, vão começar a reprovar a criançada. Só que o estrago já está feito. O estrago já está feito porque houve de 2000 até agora, 2000, essa mudança escolar aconteceu mais ou menos em 97, 2000 por aí. Acho que em 2000. Não, quando eu entrei na escola já estavam tirando. Quando eu saí da escola, eu saí em 1995, já estavam tirando algumas matérias. Mas hoje em dia a gente vê uma coisa assim, e é claro que varia de estado para estado, viu? Às vezes você fala, no meu estado não é assim, porque o seu governo não agiu dessa maneira, mas o governo paulista aqui, o governo de São Paulo, para o estado de São Paulo, faz um certo tempo já que tá esse mesmo partido, né? E ele continua agindo da mesma forma. Parece que não há pedagogo e a pessoa afirma que é pedagoga. Aí você fala assim, mas como assim? Que pedagogo é esse? Se pelo menos ele colocasse o sistema diferente, né? Ainda até ia, mas não, é um sistema onde a criança não faz prova, onde não sabe nada. Mas enfim, e é isso que destrói a vida das pessoas, é isso que destrói todo o campo. E aí você vai me dizer assim, você tá falando besteira, né? Porque esses caras que estão lá em cima, eles pegaram bem antes bem antes do caminho suave. Um tanto era do Mobral. E no Mobral os caras aprendiam mesmo.
Olha, gente, eu não sei o que está acontecendo, não. Eu acho que a minoria sempre há uma exceção. E eu não sei por que que a exceção, assim, resolveram ficar em Brasília. Mas a gente começa a descobrir os erros e a gente começa, vai ver que é porque migrou do Mobral para o caminho suave, né? Aí migrou do Mobral para o caminho suave, eles não conseguiram acompanhar o caminho suave, então eles ficaram traumatizados. E aí, quando eles chegaram lá, eles quiseram muito ser deputado, senador, sei lá, né, presidente, sei lá o quê. E aí, quando eles chegaram lá, ele falou, bom, então eu vou criar aqui algo aqui, como eu reprovei muito quando migrou do Mobral para o Caminho Suave, então agora eu vou criar um sistema onde as pessoas, né, aqui no estado em que eu gerir, onde as pessoas elas não vão mais fazer prova, elas vão ir passando, né, e pronto, acabou. Mas disse não, fizeram um novo modelo para 2018, né, porque, enfim, não vai mudar muita coisa, mas eles querem mostrar para a sociedade que mudaram em algo. Eu acho que tem que voltar ao modelo antigo, né, do Caminho Suave, onde era um livro que você ia para a escola e cuidava muito bem. No primeiro dia de aula te davam, você encapava aquele livro, ia para a escola o ano todo com ele, no final do ano você entregava para o próximo que visse, né, o próximo a primeira série ficava e você pegava o da segunda série, que é o outro que já foi indo, né? E assim ia, não tinha desperdício de nada e as pessoas aprendiam. Hoje em dia, a cada 6 meses, a criança traz um calhamaço de livro assim, ó, cheio, uma pasta cheia de livro, que é de não sei o que lá, de ecossistema, disso, daquilo, daquilo. Outra criança, olha, não sabe nem ler e escrever, quanto mais saber do que se trata aquilo ali. E aí joga tudo lá, isso é dinheiro público jogado fora. Traz papel sulfite, traz isso, traz aquilo. Gente, é tudo dinheiro público. Então, antigamente não tinha isso. Porque antigamente que eu digo na nossa época de escola, porque a gente chegava lá, a gente ganhava o livro e aquele livro a gente tinha que ainda vinha escrito na capa, seu livro é seu melhor amigo, cuide bem, porque outros usarão. E usavam mesmo, e tudo bem. Agora, hoje em dia não, então esses caras, né, lá em cima, eles devem ter ficado muito traumatizados com essa migração aí do Mobral para o Caminho Suave, né? E aí eles resolveram um sistema diferente, e cada estado ele faz de um jeito. Aí você fala assim, ah, mas o MEC, ele rege o geral, mas cada estado age de um jeito. Porque se você pegar uma criança do Paraná, por exemplo, é uma criança que sabe ler e escrever desde o início. Isso, lá o bagulho é doido, como diz o povo. Eles aprendem mesmo, pode ser que alguma escola lá não, mas o padrão lá é muito excelente. Aqui em São Paulo o padrão é péssimo, péssimo, péssimo de ruim, né? E eu sei disso porque eu conheço crianças que saíram daqui, foram para o Paraná, chegou lá em 6 meses aprendeu a ler e escrever. E vários outros estados também, né? Porque é uma questão estadual. Então a gente tem que ver tudo isso, a gente precisa mudar e a gente precisa olhar a conduta desses políticos e verificar que trata-se de um problema grave emocional no passado, de uma ruptura que eles sofreram e eles vão querendo implantar. E a sociedade como um todo, ela também sofre ruptura da mesma forma em que eles sofreram. Então acaba ficando aquela confusão, aquele cavalo de batalha, aquele diz que me diz, que aí a gente olha e aí fala assim, olha, você é intransigente porque você critica muito. Não, eu não critico muito, eu apenas observo o que a pessoa fala de cabo a rabo. E eu vejo assim na fala da pessoa que ela não está interessada naquele assunto. Como estou falando do Temer, ele não está interessado no povo. Ele cita o povo para focar no empresário, entendeu? Ele cita o povo e foca no empresário. Porque não prejudica o povo, porque os empresários, as empresas vão estar sólidas, porque não prejudica o trabalhador, porque as empresas vão poder dividir em 3 vezes as férias, porque não prejudica o trabalhador, porque as empresas elas vão ter um banco de horas onde ela vai negociar com o trabalhador. De vez em quando a empresa negocia com o trabalhador e não prejudica o trabalhador, porque as empresas agora elas vão estar estruturadas. Olha, porque não... Então, poxa, então
Então vem pra cá, fala aqui com a gente. Chega e fala, olha, trabalhador, vai acontecer assim pra você. E não vai te prejudicar, porque vai acontecer pra ele. Não vai prejudicar você, porque vai acontecer pra ele. Vai ficar tudo bem com você, porque ele vai... Não. Você quer que a gente creia nessa história da caronchinha? Bom, enfim, né? Mas vamos mudar a nossa vida e o nosso mundo e vamos olhar para dentro da gente e verificar que esses traumas deles fazem parte do trauma da sociedade, né? Que se eles sofreram ruptura, a sociedade também. Se a sociedade está corrompida, como disseram vários pensadores, né? A sociedade se corrompe. Isso significa, acho que foi Thomas Hobbes, se eu não me engano, que disse que a sociedade é corrompível. Então, se ela é corrompível, vamos descorrompê-la como? Atuando na base. E a base é quem? É essa galerinha que está entrando na escola agora. É essas que vão mudar o mundo. Então a gente precisa mudar tudo isso para mudar a história lá em cima, em Brasília, se queremos, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!